Isaías, boa noite. Como é que você tá, meu irmão? Melhorou? Graças a Deus, né? Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vai do Senhor. Geisa, boa noite. Oi, meu amigo. Cantor de swingueira. O bebezão, né? Lá na Bahia, seja bem-vindo. Boa noite para vocês. A vida da gente é formada por vários tipos de sabores, né? E de sabores também, né? São os sabores e os dissabores. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Para que serve o sal? Né? É para colocar sabor na comida. Você já comeu uma comida sem sal? Quando falta o sal em casa, a primeira providência é correr no mercado. Porque o sal é o que dá o sabor. Então a Bíblia diz que nós somos o sal dessa terra. Então quer dizer o quê? Nós somos o tempero. Já pensou que maravilha você ser o tempero? Deus colocar você como tempero da terra inteira, do mundo inteiro. É uma oportunidade ímpar, né? É uma coisa que ele guardou só para os filhos dele. E quando eu falo em filho, aí as pessoas já pensam logo, não, é só para os crentes. Mas o que é um crente? Crente é aquele que crê, né? É aquele que crê. Crente, a palavra crente já vem de crer. Então, todo crente é aquele que crê. Às vezes, a pessoa está dentro da igreja e ela não crê no Deus que ela tem. Não é absurdo o que eu estou falando, não. É verdade. Né? Às vezes a pessoa está dentro da igreja, passa anos e anos dentro da igreja e acaba por não receber, né, as coisas que Deus tem para ela por falta de crer. E o que é a falta de crer? É a falta de fé. O que é a fé? Você ter aquela certeza e esperar uma coisa que você não vê ainda, mas você tem uma certeza que ela vem. Isso é a fé. Aqui em Jó 20, 12 e 13, diz assim: ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie, e o não deixe, antes o retenha no seu paladar. O que é isso? Os sabores a gente sente numa região da língua, né? E debaixo da língua é o mais próximo, né? Para essa glândula que a gente sente o sabor. Uma comida sua favorita, aquela mais gostosa, não tem aquelas comidinhas que a gente, nossa, chega aí já a boca de água, não é? Então tem aquelas comidinhas saborosas, né? Que você, quando você começa a comer ela, você espera um pouquinho, né? Deixa ela um pouquinho na boca para você sentir aquele sabor. Nossa, essa comida tá uma delícia. Aí você deixa um pouquinho ali na boca para você continuar sentindo aquele sabor. Essa comida gostosa que você sempre deixa um pouquinho mais na boca é igual ao pecado. O sabor do pecado é desse jeito. O gosto do pecado é assim. Aí você começa uma coisinha aqui, outra coisinha ali, aí você vai saboreando, 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 você acostuma com aquele gosto, cada vez mais está saboreando aquele doce gostoso. A Bíblia diz isso, que olha só, ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele se esconda debaixo da língua e saboreie, e não o deixe, antes o retenha no seu paladar. Então o mal é assim. O que é o mal? É tudo que não agrada a Deus, é tudo que é pecado. O mal é doce no paladar. O que é isso? O mal é doce na vida, né, das pessoas.
elas começam a sentir esse sabor e não quer deixar, né? Não quer deixar para lá. É isso que acontece, né? O pecado, ele é desse jeito. O prazer da maldade é assim. É uma coisa saborosa, né? Você experimenta e você acha saboroso, acha doce. A pessoa que ela se acostuma no pecado, é por isso que ela acha muita dificuldade para sair dele, para deixar ele, porque ele tem sabor, né? Aos olhos materiais, é assim, é como uma comida suculenta, saborosa, né? Então, o pecado, ele sacia, ele entra na vida das pessoas e ele começa a saciar todos os sentidos da vida dela. É desse jeito. E por isso a pessoa se acostuma com aquele saborzinho delicioso dele, né? Fazendo com que a pessoa queira continuar a comer, a saborear, tenha saudade daquela comida, né? A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, o que aconteceu com eles no deserto? Eu já falei disso aqui, numa mensagem, né? Que Moisés levou aquele povo, né, naquele deserto, e o que o povo reclamava? Da comida. A comida era saborosa, então eles tinham saudade. Eles tinham saudade daquela comida. E isso acontece com o pecado, né? A prática do pecado é tão saboroso aos olhos materiais que a pessoa se acostuma a ele. Não quer deixar de jeito nenhum, né? Acha difícil deixar o pecado para lá. O pecador, ele sente esse doce, esse gosto de doce, né? Que o pecado solta na vida dele. Então, ele acha muito complicado, é a dificuldade para a pessoa deixar de pecar, porque torna um vício. Uma mentirinha ali, outra mentirinha. O que é pecado? Não é matar, roubar. Isso não é só isso que é pecado, porque às vezes a pessoa acha que um pecado grande, né? Grande é aquele que a gente extrapola, matou, roubou. Não existe tamanho de pecado. Para Deus, pecado é pecado. É a mesma pessoa que matou alguém, a mesma pessoa que falou mal do irmão, do parente ou da pessoa mais próxima, é o mesmo nível, é pecado. Como é que eu sei que é pecado? Né? Eu sempre digo aqui na live que aquele choro que você teve ao nascer, né, foi o fôlego de vida que Deus soprou na sua narina. Então, aquele fôlego de vida é o Espírito Santo de Deus. Quando ele fez aquele bonequinho de barro e ele soprou, Deus soprou o fôlego de vida e assim continuou, né? Todas as crianças, ao nascer, elas choram. Por quê? Porque vai rasgando os pulmões, aquele fôlego de vida. E o Espírito Santo está sendo colocado ali. Então, o Espírito Santo, ele se incomoda com qualquer coisa que venha contra a vontade de Deus. E aí você diz assim, minha consciência tá tão pesada porque aconteceu isso e isso e eu acabei fazendo isso e isso. Essa sua consciência, né, que você acha que a consciência, é o Espírito Santo de Deus falando, ele fala. Basta, a gente ter sensibilidade, né, e ouvir. Então é isso. O pecado, ele tem esse gosto na vida das pessoas. Ele é delicioso.
aos olhos materiais, né? Mas o que acontece? Nós vamos ver que ele muda de gosto, né? Ele muda de gosto. Aqui na frente a gente vai ver que o pecado, ele não é só esse doce delicioso, essa comida suculenta, e não, ele vai mudar de gosto. Então, o inimigo das nossas almas, né? Que o inimigo, o diabo é o inimigo das nossas almas. Ele não quer que as nossas almas sejam aprimoradas para chegar no reino dos céus. Então, ele é inimigo do quê? Das nossas almas. Ele não quer esse corpo aqui, ele quer a sua alma. Então, por isso que a gente fala que ele é o inimigo das nossas almas. Então, o inimigo das nossas almas, ele está ali sempre pronto para ele te dar um prato melhor e um prato melhor, e ele vai aprimorando o seu paladar, né? E ele vai mudando os gostos das comidas cada vez melhor. O gosto cada vez mais gostosinho, né? E você vai entrando nessa. E você vai saboreando uma coisa aqui, aí você achou, aquilo ali, você se acostumou com aquilo. Já não pesa mais, né? Como se diz, na sua consciência. Quer dizer, você não ouve mais o que o Espírito Santo está te falando. Aí você vai só entrando, né? Nos sabores e sabores e sabores do pecado. É assim que acontece, né? E o inimigo das nossas almas, ele está sempre pronto para estar te servindo cada vez mais uma porção mais gostosa, melhor. Sempre pronto para te oferecer uma porçãozinha, aqui ou ali, né? A Bíblia diz que o diabo fica ali, rodeando, para na hora que ele tiver uma chancezinha, ele, te entrega um prato melhor do que aquele outro. E assim ele vai aprimorando o seu paladar e você vai ficando viciado no pecado. É assim, né? Então, o inimigo, ele faz isso. E o pecado, ele faz, né, a pessoa achar que está gostoso, que está delicioso, né? Não percebe, não ouve mais o Espírito Santo. Diz a Bíblia que quando Moisés, ele era bebezinho, ele foi achado por uma princesa, né? A filha de Faraó, lá naquele rio. O que ele ia ser? Ele ia ser um príncipe. Ele ia ter todas as regalias do palácio, do reino. E ele ia reinar ali mais tarde, né? Depois que Faraó morresse. Mas o que aconteceu? Ele recusou. Né? Ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu ser maltratado, porque ele foi maltratado por causa disso, né? Junto com o povo de Deus, que era o povo de Israel, que vivia escravo ali no Egito. Lá em Hebreus 11, 24, 25, né? A história de Moisés. Então, ele recusou aquelas delícias do Egito. Ele recusou. Ele preferiu ser maltratado, ele preferiu não ter regalias, ele preferiu ser tratado como aquele povo que era escravo, né, de Faraó, a aderir ao pecado, né? Ele não quis os prazeres do pecado. Podia ser muito doce, podia ser muito gostoso, mas ele não quis mais. Contudo, a sua comida se transformará, né, nas suas entranhas. Fel de áspide será no seu interior. O que é isso? Fel de áspide
O que é áspide? Cobra. O fel da cobra é o veneno. É lá que fica o veneno. Então, o Zofar, ele disse isso para Jó, que aquela comida gostosa, aquele doce do pecado, ele vai se transformar, né, em um outro gosto amargo, como o fel, o veneno. Para que serve o veneno? Para matar. Você entendeu? O pecado, ele mata. O pecado, ele foi feito para matar. Ele é o veneno, né? É o veneno que ele, como diz Zofar, ele vai na entranha da alma da pessoa e ele mata a pessoa espiritualmente. Por quê? Porque você começa a se acostumar com aquilo. Você se vicia a pecar. Você se vicia a mentir. Você se vicia a trapacear. Você se vicia a falar mal das pessoas. Você se vicia a roubar, né? E todas as outras coisas que são pecado, que são contra a vontade de Deus, que não agradam a Deus. Tudo que não agrada a Deus é pecado. Isso é pecado. Não é só matar, roubar, destruir, como diz a Bíblia, que o inimigo faz. É muito mais, né? É trair, é mentir, né? É enganar. Na igreja tá cheio de gente que mente, que engana, que trapaceia. Imagina! Você olha pro seu irmão e você já começa a falar, olha o jeito da roupa dele, olha o jeito do sapato dele. Meu Deus, ele comprou um carro, mas que será onde ele arrumou esse dinheiro? Entendeu? São as coisinhas. Começa com um doce. Começa a te dar um pratinho aqui, um pratinho ali, outro pratinho lá, e começa a acrescentar a porção e dobrar o sabor. E aí você não tem mais volta, né? É isso que quis dizer essa palavra de hoje, né? O gosto. Que gosto que tem o pecado? Ele é doce, ele é saboroso, né? Então, Zofar afirma que não importa quão doce seja o pecado, vai ter um momento que ele vai se transformar amargo como fel de áspide, de cobra. Ele vai se transformar em veneno de cobra e ele vai te matar. Ele vai te matar, né? É isso que diz aqui na palavra, em Jó 20, 14, né? Quando que ele muda de gosto? Se a pessoa está acostumada a comer e o diabo vai colocando um prato mais gostoso, um prato mais gostoso, um prato mais saboroso, né? Quando que isso acontece? Quando vê as consequências dele. Porque vem, a Bíblia diz que tudo que você plantar, você vai colher. Então a consequência desse pecado, ele vem. E quando a consequência vem, aí é quando ele muda de gosto. Ele vira o fel de áspide. Ele torna-se amargo, de doce, ele torna-se amargo na vida das pessoas, né? Tá lotado assim, ó, de pessoas passando por isso. Lotado. Entram no pecado por engano, né, do inimigo, engano pelo gostinho do pecado, né, doce, delicioso, saboroso, e que já deixou ali, vai entrando, vai deixando, e ali começa
a se viciar naquilo, não se dá conta mais. Não tem mais nem sensibilidade para sentir que é errado, né? Porque a gente sabe que é errado. Sabe o Adão e Eva? O que aconteceu? Eles desobedeceram. Com a desobediência, o que foi que aconteceu na desobediência de Adão e Eva? A gente já falou sobre isso aqui. Eles desobedeceram comendo da fruta, né? Da árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Então hoje nós sabemos o que é o bem e o mal. Não temos desculpa para chegar diante de Deus e dizer assim, ai, mas eu não sabia. Eu não sabia que era bem ou que era mal. Não tem desculpa. Adão, ele comeu lá atrás aquele fruto do conhecimento do bem e do mal. A gente conhece o que é mal. A gente conhece o que é bem. Não adianta, não é desculpa, né? Então, o engano, ele entra na vida da pessoa, faz a pessoa sentir aquele gosto delicioso do pecado, né? E vai entrando até que o pecado deixa de ser doce na vida dele, deixa de ser divertido, né? Há milhões de pessoas que estão acontecendo isso, passando por isso, já pelas consequências do pecado. Não acha mais divertido. Mas aí, o que acontece? Já está viciado no crack, já está alcoólatra, né? Já está viciado na prostituição, já está viciado no roubo, já está viciado na mentira, né? Aí é o quê? Aí já são as consequências, aí o gosto do pecado já mudou, já está amargo, né? Já não sente mais divertido. Por quê? Porque uma pessoa viciada no crack, ele não acha divertido mais, como antigamente. Porque ele sabe que ele está zerado, ele está no fundo do poço, ele já está sentindo o gosto ruim do pecado. Não sabe como voltar, não sabe como sair dali, né? É isso. Por quê? Porque começaram a experimentar a comida. Começaram a experimentar o doce gostosinho do pecado e foram entrando na do inimigo das nossas almas. Amém? Mas a gente não precisa aprender sobre isso dessa maneira. Não precisamos passar por isso para aprender, né, sobre o pecado. Não precisamos aprender do jeito mais difícil. Existe um jeito mais fácil de você aprender, né? A palavra de Deus é o jeito mais fácil, né? A palavra de Deus, ela nos ensina. Olha só, Romanos 6:23 diz assim: o pecado envenenará nossas vidas e nos matará espiritualmente, e a seguir a morte eterna. Então, na palavra de Deus diz isso, né? Que o pecado, ele envenena, ele mata, e é morte o quê? Eterna. Começa lá com aquele gostinho gostoso, delicioso, saboroso, doce como mel, e você vai entrando e o diabo vai colocando cada dia uma comidinha mais gostosa, mais saborosa, e você vai indo na dele, né? E o que acontece? Quando você vê, você já tá lá. Não tem como voltar. Viciado, alcoólatra, né? Difícil para sair. É isso. Então, não vamos aprender isso de um modo mais difícil, que é esse,
né? Dos sabores, dos gostos. Qual gosto que tem isso? Ah, deixa eu experimentar. Nossa, deixa eu experimentar o que é isso. Aí você vai lá, dá uma cheiradinha, né? Pra ver como é que fica. Cuidado com os gostos. Você está experimentando na mesa do diabo os gostos que tem o pecado. Não, mas eu preciso experimentar isso aqui, eu nunca fiz. Ah, a menina tá doida para dar uma fumadinha lá no cigarrinho, né? Para ver como é que fica. Cuidado com o gosto. Porque no começo ele é docinho, saboroso, delicioso, mas aí depois o diabo vai te dando mais uma porção, mais outra porção, cada vez mais gostoso, cada vez... Quando você vê, você está já naquela mudança de gosto, porque a Bíblia diz que o pecado muda de gosto. Aí ele se torna amargo, porque vem as consequências. Né? A consequência do vício não é fácil. Uma pessoa viciada no crack, para ela sair não é fácil. O pecado, ele é saboroso. No início ele é um doce, mas o que diz a Bíblia aqui? Que ele se torna amargo como veneno de cobra. Fel de áspide. Fel de áspide é veneno de cobra. E o que acontece? Ele mata. Veneno mata. O pecado mata. Mata. E não é mortezinha de carne, não. É morte espiritual. O inimigo, ele não foca na sua vida material, não, para te matar só, não. Ele não quer só tirar esse corpo daqui da terra, não. Ele quer sua alma. Ele é invejoso. Ele sempre foi invejoso. Depois que ele caiu, porque ele era um anjo. Ele era um anjo de luz. Ele morava no céu, né? Junto com Deus. Ele guardava a santidade de Deus, né? Ele era quem guardava tudo ali. E o que aconteceu com ele? Ele invejou o trono de Deus. Ele queria ser Deus. Diz a Bíblia, nós vamos trazer um estudo sobre Satanás, né? Para você conhecer quem é ele. Então, ele é muito astuto. Ele sabe essa Bíblia aqui, ó, de capa a capa. Ele conhece tudo que existe lá no céu. Você acha que ele é bobo? É desse jeito, Giza. Ele não é bobo. Ele conhece tudo, tudo. Ele vai aprontar a melhor porção para te dar. Ele não é bobo. Então, cuidado com os gostos. Cuidado com os gostos. Você não queira ficar experimentando comidinhas por aí, né? Não queira experimentar o doce do pecado. Seja como Deus diz, seja sal. O sal, ele dá sabor a todas as comidas. Então, a Bíblia diz que nós somos o sal dessa terra. E é isso que a gente tem que ser. O que é ser sal dessa terra? Ser exemplo, né? Tentar ser perfeito. Porque perfeito a gente nunca vai ser enquanto você não for morar lá no céu. Mas nós estamos aqui para quê? Para a gente começar a desentortar os nossos caminhos, né? E é como? Através da palavra, como diz aqui, olha só. O pecado envenenará nossas vidas e nos matará espiritualmente e a seguir a morte eterna. É isso que diz aqui, Romanos 6:23, né?
Então a gente não precisa aprender desse jeito mais difícil. Começando com um docinho do pecado até ele se tornar amargo, mudar de sabor e acabar com a tua vida. Nós temos a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? O que é a sua palavra? Que você fala. A palavra de Deus é o que Deus fala. Certo? Tem gente que não dá valor à Bíblia. É a palavra de Deus. Um dia você vai responder por isso, né? Porque se a gente não der valor à palavra de Deus, você está desdenhando do que Deus falou. É sério. Então, a gente tem que aprender do jeito mais fácil, que é através da palavra que Deus deixou. A palavra é um norte, né? Que Ele deixou para nós. Então, não queira chegar à morte eterna. Não queira deixar o pecado ir entranhando, como diz a palavra, né? Que como diz o Zofar, o amigo de Jó, né? Contudo, a sua comida, que é o pecado, né? O docinho, né? Se transformará nas suas entranhas, fel de áspide, veneno de cobra. Se você procurar lá o que é o fel de áspide, você vai ver que é um veneno de cobra. Será no seu interior. O que é o interior? O nosso espírito, a nossa alma. A nossa alma. O diabo, ele visa a nossa alma. Não é esse corpo aqui. Não é a morte desse corpo aqui. É a morte da nossa alma que ele visa. É isso que ele quer. Não deixe o pecado fazer com que você chegue a essa destruição. Começa com um gostinho bom, o doce, e aí você faz como se fosse aquela comida deliciosa. Você não quer deixar, quando a gente come uma comida deliciosa, você deixa um pouquinho na boca para você sentir o sabor, né? E assim é como o pecado. Você quer deixar ele na sua vida ali porque ele tá gostoso, e o diabo, ele vem com uma coisa melhor e vem com um prato mais gostoso ainda, e você vai só entrando. Você vai só experimentando os gostos. Ah, deixa eu dar uma cheiradinha aqui para ver como é que é. Experimentou o gosto, aí ele te vicia. Aí o que acontece? Vai mudar de gosto, vai virar veneno e você vai se viciar. E aí, como é que vai ser? Para sair disso é muito difícil. Tem muita gente nesse ministério que saiu do crack, mas foi luta. Nós passamos o quê? Uns 15 anos trabalhando essas vidas. Nós não, né? O Espírito Santo de Deus, porque nós não podemos nada. Hoje em dia eles são pastor, pastoras, e não são qualquer pastor, pastora, não. São homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque eles passaram por tudo isso, mas você não precisa passar por isso. Deus diz aqui que você tem um método mais fácil, a palavra de Deus, siga ela. Ah, Luz, mas agora é porque você é crente. Eu sempre fui. Eu sempre fui. Né? Graças a Deus, eu nasci numa família que os meus pais, eles tinham sensibilidade ao Espírito Santo. Porque crente, muita gente diz crente muita gente é, mas em quê? Não é? Não adianta você estar dentro da igreja todo dia. As igrejas estão lotadas de pessoas viciadas no gostinho do pecado. Ah, mas como você diz isso? Eu digo, porque a palavra diz isso. Entendeu? Às vezes aquela pessoa que está sentada lá no bar, tomando a sua cerveja, é mais crente do que um crente dentro da igreja.
Sério. Às vezes ele crê muito mais. Ele sabe que é errado. Não adianta a gente dizer que, eu não sabia que era errado. Todo mundo sabe, sabe por quê? Adão pecou lá no Éden. Ele comeu da fruta da árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Depois daí, todos nós sabemos o que é o bem e o mal. Então não tem desculpa. Você sabe quando você está errado. Você sabe quando você está pecando, né? Então cuidado, não vai pelo caminho mais difícil. O pecado, ele envenena nossas vidas, né? Ele nos mata espiritualmente. E o que o inimigo das nossas almas quer não é esse nosso corpo aqui, não, né? É o nosso corpo espiritual, que é a alma. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele é um invejoso. E você ainda tem jeito. Você ainda pode organizar sua vida para ir morar no reino, ele não. Então, o que ele puder fazer para você não ir, ele vai fazer. Para você ir com ele, né? Porque Deus, ele fez o inferno para quê? Para o diabo e seus anjos. Mas o diabo tem anjos? Tem! Eles são demônios. Por quê? Porque quando o diabo fez aquela rebelião lá no céu, a Bíblia diz que ele levou terça parte dos anjos. Olha, terça parte dos anjos é muita coisa. São os demônios espalhados por aí. Então, se liga. Não cai nessa, não. Se liga na do inimigo. Ele não quer te dar coisa boa, não. O pecado, ele no início, ele é muito doce. Ele é saboroso, mas depois ele vira um veneno. Ele acaba com a tua vida espiritual. E a material também. Né? Mas há esperança sim, Isaías. Há esperança para as árvores cortadas sim, né? Então, se você deixar o pecado de lado e começar a acertar sua vida com Deus e começar a ter sensibilidade, intimidade, aprender mais de Deus, né? Aí sim, aí você vai chegar lá no seu reino. Porque o reino dos céus, ele foi preparado para nós. Nós reinarmos lá com Jesus, né? É a nossa recompensa de viver tudo isso aqui nessa terra. Viver separando as coisas, o bem e o mal, igual aquela live passada, né? Da semana passada, que nós falamos de separar os feijões. A mãe da gente, ela ensinava quando a gente era criança, né, a separar os feijões bons dos ruins. E é isso que a gente tem que fazer na vida. Separar as coisas boas das coisas ruins, né? Internalizar só as coisas boas na sua vida e jogar fora o que é ruim. Ser sal nessa terra. O que é ser sal? É ser o bom tempero de Cristo nessa terra. Temperar a vida das pessoas. Temperar a sua vida. A Bíblia diz que há um rio que sai do trono de Deus. E esse rio, ele vai parar no seu coração. Como? Se você buscar. A Bíblia diz que ele vai fazer jorrar da sua vida. Como? Se eu começar a colocar minha vida, né, nos caminhos do Senhor, o que vai acontecer? Precisa você pegar e fazer um fly bem grandão e colocar lá, eu tô sendo crente agora. Não, as pessoas vão ver através da sua vida, através da sua ação, que você vai mudando, e elas vão querer aquilo para elas. Então, aquele rio lá que sai do trono de Deus está jorrando na sua vida.
através dessa separação que você fez. Então é isso, né? Porque com Jesus será, né, uma vida de glória. O inimigo, ele não tem mais direito a isso, né? Ele não tem mais direito a isso. Ele quer que você tenha morte eterna, que você não viva eternamente. A Bíblia diz que nós vamos viver e reinar eternamente com Jesus, né? Mas o inimigo não. Naquele dia que nós chegarmos diante do trono de Deus, mas talvez eu morra antes. Se você morrer antes ou você morrer depois, todos nós vamos estar lá naquele dia. Vai ter um dia do acerto de contas, gente. O acerto de conta vem. Então, aquele dia que você estiver diante do trono, né? Você vai ser separado igual aqueles feijões lá. Os bons para cá, os ruins para lá. Então, não queira ter a surpresa do Senhor dizer para você: separai-vos de mim, maldito, por fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É isso que ele quer. É isso que o diabo quer. Que você morra espiritualmente. Que você morra eternamente. Né? Você vai morar lá com ele. E o que tem lá? Você sabe? A Bíblia diz que lá o fogo não cessa. Lá é o ranger de dente o tempo todo de dor, né? O bicho não para de comer. Sabe o que é o bicho? Aquele bicho que come os cadáveres é aquele. Você sabe que tortura é essa? Leia a palavra. Essa é a maneira que eu tô falando, mais fácil para você aprender. Não é pelo caminho do pecado. Não é até chegar a ser viciado. Isso é difícil, largar o vício. Não é chegar a ser um alcoólatra. Isso é difícil, né? Para largar o álcool. Porque não é fácil. Então, procure o caminho mais fácil para seguir. Amém? Então, é isso. O diabo, ele começa a te dar uma coisa gostosa aqui, um docinho, e ele vai te preparando uma comida melhor, né? Um manjar melhor, e você vai indo. E você vai indo na dele, né? Aí, o que acontece? Aquilo que era doce transforma o sabor, ele começa a ser amargo, vira veneno, te mata. A Bíblia diz que vira veneno de áspide, veneno de cobra, te mata espiritualmente. É isso que ele quer, né? Então não vamos entrar nessa, não vamos sair por aí experimentando gosto. Que gosto que tem isso, né? Que gosto que é esse, que gosto é aquele, que gosto que é aquele outro. Não queira experimentar. Você sabe o que é o bem e o mal. Adão experimentou lá no Jardim do Éden, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós hoje sabemos, né? Então, quando você está fazendo coisa errada, não tem desculpa. Você sabe. Amém? Então, que essa palavra seja entranhada no seu coração, né? De tal maneira que não deixe você pegar gosto pelo sabor enganoso do pecado. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, a minha vida. Nos dê cada dia mais sabedoria. Não nos deixe enveredar pelos sabores do pecado, né? Não queira saber qual é o gosto que tem ali. Não queira saborear aquelas comidinhas gostosas que ele coloca na sua frente. Mas como que eu vou fazer isso? Observando
a palavra de Deus. A Bíblia ela diz tudo. Às vezes a pessoa diz, a Bíblia é uma coisa tão antiga, mas é um livro antigo demais. Mas ele fala das coisas de hoje, né? Por quê? Porque Deus deixou para ser nossa bússola, para ser o nosso norte. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas nessa noite. Muito obrigada por estarem aqui. Que Deus abençoe e fique na paz. Beijo no coração de cada um.